Por isso tem gente que... O mito, né, de falar assim, o mentiroso não olha nos olhos. Pelo contrário, quando você tá mentindo, você precisa prestar atenção nos 4 Qs. O que aconteceu de fato, o que eu vou falar de mentira, o que as pessoas estão achando daquela mentira. Será que eu tô botando a mão no lugar certo? Será que eu tô coçando? Será que... O que tá acontecendo comigo? Pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, chegamos a 10 mil inscritos, pessoal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! É frio. Seguinte, hoje estamos com o Ricardo, que já é sócio aqui do podcast. É a terceira vez, acho que Terceira vez. Terceira vez. E o Jorge, que é a primeira vez. Primeira vez. Então, quem é, tipo Clube da Luta, quem tá vindo pela primeira vez tem que se apresentar. Claro. Dá suas credenciais, Jorge. Bom, meu nome é Jorge Maria, eu sou poligrafista profissional. No Brasil, eu imagino que credenciado hoje devo ser o único, porque infelizmente é uma profissão que não tem valor nenhum aqui no Brasil, porque a gente não pode usar, né, para fazer prova contra si mesmo, então você não tem. E eu trabalho há 25 anos no combate à fraude, eu trabalho com investigação, sou bacharel em Direito, em Administração e trabalho técnico em contabilidade também. Aí eu possuo uma empresa, né, e a gente faz todo um trabalho para o mercado. Tá. A gente vai falar mais sobre o polígrafo depois. Claro. A gente sempre começa aqui pedindo um presente inútil. O Ricardo já veio, Mandíbula também tá aqui. Dá um close no Mandíbula aqui. Vai ser o nosso primeiro enquadrado, porque a gente tem desconfiança de que ele tá passando informações aqui. Porque como ele saiu numas, né? Porque ele saiu, mas continua no grupo, continua dando opinião, continua se metendo, fazendo piada. Mas ninguém ouve minhas opiniões. Ninguém. Mas isso desde que você trabalhava aqui. Realmente. E eu só sou convidado quando precisam de uma cobaia. Exatamente. Esse é o caso. Você está aqui porque você vai ser investigado se você está mentindo. Você faz análise, você não pode ficar somente na pessoa. Entendi. Nas microexpressões. Mas ele engloba a narrativa, ele engloba justamente o rito da mensagem, ele engloba tudo o que a linguagem silenciosa está implícita ou implícita, né? Por exemplo, a roupa que você usa, a colocação que você faz, se você está na primeira ou terceira... A roupa também? A roupa influencia, as cores da roupa, mas a roupa não pode onde ser você moda, grava... não pode ser... Também, mas aí é que tá. Vamos lá, imagina você. Tá. Você é um cara que tá utilizando sempre que eu te vejo de camiseta. Certo. De repente você vai fazer uma declaração e você põe terno. Fala, é uma quebra de padrão. Exatamente. Entendi. Então, a linguagem silenciosa, ela é muito mais ampla do que simplesmente a linguagem corporal ou as expressões. Microexpressões. Exatamente. Então, a gente conseguiu colocar um trabalho no maior, olha que interessante isso, o maior congresso latino-americano de psiquiatria, medicina, ou seja, tudo aquilo que envolve a saúde, principalmente a saúde mental, com um estudo de caso nosso, que é o Brain Behavior and Motion, esse congresso, que é um congresso muito famoso, falando do que? A linguagem silenciosa como uma ferramenta de você proteger as crianças. Ou seja, você antecipar na anamnese se está acontecendo alguma coisa ali, um abuso infantil. Entendi. E foi muito importante porque abriu portas para você utilizar isso justamente na anamnese. Porque na anamnese é onde acontece... O que é a anamnese? É onde você troca ideia, onde você faz as perguntas, onde você vai fazer a quebra ali, quebra de gelo, né? Quando você está conversando não só com médicos, psiquiatras, psicólogos, mas também agentes de segurança, os advogados, juízes, interrogatório. Então você utilizar isso e agora virou pós-graduação. Olha que bacana. Então daqui a um mês a gente vai abrir as vagas, a linguagem silenciosa como uma pós-graduação chancelada pelo MEC. Entendi. Então aconteceu. E aí, dia 3, né, Rian? Dia 3 estou indo para a França receber... Ô, louco. Receber um prêmio internacional de revelação no quesito comunicação. Então as pessoas perceberam que a linguagem silenciosa não é só para você enfiar o dedo, você está mentindo, mas para você utilizar de forma ativa. O que eu posso fazer para utilizar a linguagem silenciosa numa comunicação, numa persuasão, numa venda. Baladinha. Também. Ver se a garota Estamos lançando agora, né? Linguagem silenciosa da sedução. Exato, porque às vezes o pessoal confunde as bolas e acha que a mulher tá dando em cima e ela só tá sendo simpática. E vice-versa, Então né? tem tudo isso aí. O Mandíbula é um cara que
confunde muito isso. Às É que vezes ele eu é bem tava afeiçoado, só né? sendo simpático e ele pensava outras coisas, assim. Não é? Isso, talvez nos tempos de solteiro, agora. Olha. E você tem uma denúncia aqui pra fazer também do Paquito, né? Mas, Depois- mas isso é assédio sexual, eu queria favor. saber. Agora já? Agora, eu gostaria que a gente já levantasse, porque isso vai ser interrogado, ele aqui, se ele teve intenção, se não teve. Ah, beleza, então. Então vamos lá. Só foram duas, tá? No mesmo Tá, dia. contexto. No então. mesmo dia? No mesmo dia. Eu participei do programa um mês atrás, um mês e meio atrás. Acho que foi. E eu não conheci o Paquito, primeira vez que eu Não, conheci. acabou de começar. Aí. E também vai sair logo. E coitado, fez uma tatuagem do Inteligência Limitada no. Olha que otário. Uma Inteligência Limitada aqui no pescoço. Não pode Vai Ah, ser eu pensei que ia ser no cofrinho. Não, aqui vai ser mandado embora. É que nem o cara que tatua o nome da namorada. E aí ela dá um pé na bunda. Vai ser mandado embora e vai ter uma granadinha aqui atrás. Juvenil. Otário. Juvenil. Isso é coisa de principiante, cara. Total, É o primeiro né? emprego, né? Primeiro emprego, não tá explicado, acostumado. tá explicado. Mas é então, dá o contexto. Aí eu cheguei, primeiro que ele não me ofereceu nem água. Tá brincando? Não, já veio direto com o pé no peito. Não. Isso é mentira. Cara, vamos. Não, A gente O Paquito está vermelho, inclusive. Você viu que o Paquito tá ruborizou. vermelho. Está ruborizado. Toda essa história será. Eu tô comprovada acreditando ou não? mais no mandíbula. Não, mas e eu tenho testemunhas, tá? Não é só a minha palavra. Olha eu tenho aí, ó. testemunhas. Então não me ofereceu água. Tá. E eu falei, pô, difícil de chegar, porque eu moro meio longe e tal. Dele Só não uma sei coisa, é onde. você que tá cortando a câmera? Sem sacanear com ele aí, meu. Corta nele aqui, vai. Aí ele falou, pô, de onde você vem e tal? Eu falei, venho de Cotia. Dele, pô, se quiser eu dou uma carona pra você na volta e tal. Eu falo, pô, cara, Detalhe, gente fina, tá? ele mora aqui em Pirituba, não tem Nossa, nada a ver com Cotia. nada a ver com Cotia, nada a ver. Ele tá. falou, não, eu dou uma carona pra você e tal. Aí eu, beleza e tal. Aí, mas só depois do babão, beleza? Aí eu já... Depois do babão. Depois do babão. Usou esse linguajar chulo. Aí eu... Linguajar chulo. Chulo, baixo. Foi bem Linguajar chulo. baixo Aí eu nível já- mesmo. Vamos começar então sobre o assunto de hoje, que é detector de mentira. Então, me ajudem aí. Jorge, qual é a data mais antiga que a gente tem da primeira tentativa? Olha, antes disso, deixa eu... eu estou realizando um sonho de criança. O quê? Não que eu tenha idade para Claro. ser seu filho. Claro. Mas esse homem, quando fala detector do polígrafo, é sempre esse homem. Associado A gente a sempre ele, via ele claro. na televisão. Sempre está mentindo, não está mentindo. E ele ficava olhando para essa tela. Agora eu estou olhando para a tela que eu sempre quis saber o que eu não tô estava. olhando, eu não sei o que Agora tá eu vou olhar junto com ele. Estou realizando um sonho aqui. Agora vou lá. Pô, agora... O que é fundamental, que é muito bom esse tema, É uma necessidade do ser humano, né? então, aí o que acontece? O que é mentira, né? É. O ser humano, quando foi criado, não foi criado para mentir. Como A assim? mentira não existe. A gente não nasceu já Não, mentindo? Não. Quer dizer, o ser humano, ele percebeu que a mentira o safa de um monte de situações. Então ele usa toda a parte lúdica do cérebro e ele inventa, ele simula, ele faz que não fez que faz e cria um monte de atmosfera. E toda vez que essa mentira que ele criou pode ser descoberta, aí que acontece? A mentira é um fenômeno psicológico. Começa a afetar toda a parte fisiológica. Aí o que acontece? É um esforço muito grande pra mentir, é isso? Muito. Não, muito grande. Então, o que acontece? Porque o teu corpo não sabe. Então, quando ele começa a ver que você está numa situação difícil, sua mulher vai descobrir que você está mentindo, que ele está contando mentira do nosso coitado, do nosso menino ali. Quer dizer, a gente já começa a ver tudo isso. O que acontece? Esse sofrimento, o corpo dele não sabe. Entendi. A mão dele, você pode começar a ver, já deve estar começando a ficar fria. Mas eu tenho esse problema, tá? Tá fria mesmo. Tem Mas esse mas problema. Por que que tá fazendo isso? O corpo dele tá dizendo o seguinte: mandíbula, você não tá legal, essa conversa não tá bom pra você. Ele tá Saia tirando daí, todo o sangue saia da daí. mão e injetando pra perna. E falando, mandíbula, corre. Foge. Entendi. Aí começa a explodir um monte de raiozinho que o nosso amigo aqui consegue ver tudo. O que vai acontecendo? Na Cara, mentira. porque que é muita coisa. E aí, o que é mais legal é que eu falo que é um complemento Isso. muito grande. Porque, por exemplo, mentira dá muito trabalho. Isso. Né? E o cérebro, ele não quer ter trabalho. O cérebro é preguiçoso. Quanto menos energia ele gastar, melhor. Que é isso que faz você, inclusive, sobreviver. Tanto é que tudo que você vê repetir algumas vezes já sai do pré-frontal e vai para os autônomos. Ou seja, você não precisa ficar pensando. Né? Por exemplo, se eu perguntar para você, a torneira, ela fecha no sentido horário ou anti-horário? Putz.
Você vai ter... Mas eu sei, né? Como é que faz, então? Sentido o quê? Fecha no sentido anti-horário ou horário? Fechar é anti-horário. Isso. Não é isso? Não, fechar no anti-horário. Abrir no anti-horário. Ele abre no anti-horário. E fecha. Abre, tá vendo? Normalmente as pessoas confundem. Você abre no anti-horário e fecha no horário. Tá. Entendeu? Só que você não pensa pra fazer isso. Você aprendeu quando criança, abrir e fechar, joga pra condição automática e acabou. Pra quê? Pra você não ficar gastando energia. Agora imagina, quando você tá mentindo, você precisa prestar atenção nos 4 Qs. O que aconteceu de fato, e você não pode perder isso, porque você está com medo de flertar com a mentira. Então, o que aconteceu de fato, o que eu vou falar de mentira, o que as pessoas estão achando daquela mentira, eu tenho que ficar prestando atenção. Por isso tem gente que, o mito, né, de falar assim, o mentiroso não olha nos olhos. Pelo contrário. Ele tenta fixar o máximo possível para ver se eu tô ele tá checando direto. Tá chegando aquela E o comunicação que dele. tá acontecendo comigo? Tipo, será que eu tô botando a mão no lugar certo? Será que eu tô coçando? Será que eu tô se policiando? E aí isso acaba você deixando um monte de rastros. E aí, além dessa parte mecânica, tem a parte que o Jorge vê muito bem, que é pressão arterial, transpiração, batimento cardíaco, a pupila vai dilatar em momentos de estresse, porque ela quer... Então tem muita coisa acontecendo que a máquina consegue pegar. Que são esses momentos de estresse, esse momento de onde você não está confortável. E eu consigo ver toda essa parte que eu não consigo mensurar metricamente, porque a máquina, ela vai ver pequenas variações, muito pequenas ela consegue ver. Eu vejo a parte externa, o Jorge vê a parte interna. Entendi. E aí o que eu consigo, por exemplo, o que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia. Essa aqui, eu consigo monitorar toda a voz, só a voz. Eu não uso mais nenhum elemento. Porque a gente via em filme o cara Sim. todo, né, no Amarrado dedo. e tal. Mas você faz isso, né, Jorge? Faço. Você Então, tem... Quantos canais são? São 7 canais. 7? O polígrafo, ele tem 7 canais. O que acontece? O polígrafo, ele custa em torno de 16 mil euros. É uma maquininha desse tamanho. Tá. E você coloca 7 canais na pessoa. E aí eu consigo monitorar O tudo. que são os 7 canais? Respiração torácica, respiração abdominal, fluxo sanguíneo, pressão arterial, batimento cardíaco, pupila, e se ele tá na têmpora, se ele tá desviando o pensamento. Por exemplo, ele começar a falar e ele percebe que ele não pode falar. Então ele começa a pensar banana, tem alguma banana, coisa e eu aqui que coloco na mede? têmpora aqui também. O pensamento dele não tá mudando. Banana, banana, banana. Ele não quer responder. Volta a pergunta. Você tá fugindo da pergunta. Tem no bumbum. O quê? Porque tem pessoal O esfíncter dá uma contraída. É possível burlar o polígrafo? Você pode burlar, porque é o seguinte. O Paquito já gostou dessa análise. Caralho. Quando falou que tinha no bumbum, ele falou assim... Entendeu? Eu quero! O Jorge trouxe o do bumbum. Ele Calma botou- que é só a voz, Paquito. Porra. Aí o Mas que eu acontece? senti um prazer Não. ali quando ele falou bumbum. Ele fez assim, ó. Já se mexeu na cadeira. Ele tomou um susto. Ai, bumbum. E essa mexida Ih. afeta. Ah, não, pera, mas do bumbum é pra isso? O bumbum porque é o seguinte. Se o cara der uma mexida, Porque o que acontece? Eu tô... literalmente travou o esfíncter. Não, e toda a reação. E toda a reação do corpo. Aí o que acontece? Existe forma de burlar? Tem. Antigamente, qual que era a forma de burlar? Eu colocava um prego no pé e você me perguntava, eu pisava. A dor ia irradiar no meu corpo inteiro. Então, mudava completamente a análise. Saquei. Uma mulher Ou seja, grávida, eu não consigo fazer. Porque eu não sei se é a reação dela ou do feto. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Essa do bumbum, o que acontece? Como agora você consegue ver se o cara não tem um prego, mas o que acontece? Se ele, na hora que eu fizer a pergunta, se ele se mexer, ele fizer um movimento, ele já tá mudando, já tá oscilando. E isso é uma das coisas que eu observo. Você Porque entendeu? quando a pessoa tá sentada, né? Isso. E aí eu falo que é as formigas no bumbum ali, né? O cara começa a dar umas Porque cutucadas. ele não tá satisfeito, nada. Ele fica completamente desconfortável com a situação. Entendi. Então, o que acontece? Aquele polígrafo, né, que a gente tem, que é o fundamental, que é o profissional, não que esse seja menos profissional, mas é que eu tenho muito mais elementos naquele. O que acontece? Aquele que você vê no filme e tudo. Esse aqui foi criado justamente pelo seguinte, eu não consigo colocar todos os aparelhos na mandíbula. Entendi. Mas a gente precisa saber se ele tá mentindo. Ele não tá sabendo, mas eu tô com o microfone ligado aqui e tudo que ele tá falando eu já tô monitorando. Vai E aparecendo um gráfico. já tô alguma coisa. aqui, eu já tô olhando. Então, toda vez que a gente estiver conversando, e a pergunta eu já tô sabendo se ele tá falando a verdade ou mentira. Como se eu tiver numa ligação telefônica, eu consigo saber. Um áudio de um WhatsApp,
Eu só não consigo saber, por exemplo, um político. Todo mundo fala, e o político? Se o político estiver lendo o discurso, eu não consigo. Ou qualquer pessoa que estiver lendo. Eu não consigo, porque aí é a outra parte do cérebro. Eu não sei nem quem criou aquilo, entendeu? A leitura não permite. Vou falar um que aconteceu. Quando eu faço análise, eu tenho que prestar atenção se a pessoa está fazendo um teleprompter. Isso. O Gustavo Lima teve, quando ele falou da esposa dele, eu falei assim, olha, ele tá vendo um teleprompter, ele tá lendo. Tanto é que a sequência das palavras, o tempo... É diferente. É diferente. É diferente você falar de improviso porque às vezes você tá lendo alguma coisa. Porque às vezes a pessoa em casa agora tá pensando, não, mas quando tá lendo o teleprompter vai ficar robô. Não, se você escrever um texto com as suas palavras, vai parecer exatamente o que você tá falando normal. Por exemplo, eu podia estar lendo um teleprompter agora, um TP agora aqui. Mas mesmo assim dá pra perceber. Eu consigo perceber. Não, eu sei, mas a galera em casa não percebe. Não percebe. Não percebe. Tanto é que você, por exemplo, você cata... a gente até tava comentando, né? O Gotino, por exemplo. E eu participei já várias vezes com... Você deve ter participado várias vezes de pessoas que leem o teleprompter, que parece que não é. Gente, então olha, o Gotino fala assim, olha, gente, então é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o link com o pessoal lá de Goiânia para falar com o Lázaro. E tava tudo escrito. Olha só. Então tem pessoas que realmente, mas mesmo assim, dá uma variação. Por isso que, é como o Jorge falou, se a pessoa estiver lendo, vai ter ruído na análise. A análise fica prejudicada. Você entendeu? E o que é fundamental é que o pessoal entenda é o seguinte, toda vez que eu estou fazendo uma análise, a verdade que eu estou buscando seria uma verdade absoluta. Só que na verdade é o seguinte, eu estou arrancando a verdade dele. Então, se ele não entender o que eu estou perguntando... tem que ser muito clara a pergunta. Então, por exemplo, né, como todo caso de traição, que nem agora... O que é traição pra ele pode ser totalmente diferente pra você. Isso. Depende do acordo que tem entre o casal. Isso. Depende do que ele acha que é traição. Então, aí, por exemplo, por isso que essa parte nossa seria um triângulo. Você me traz o problema e me fala o que você quer. Eu preciso que você descubra do Mandíbula se ele teve um caso com o Paquito. Beleza. Já está sacramentado! Nossa, cara, eu não quero nem imaginar essa cena, velho. Aquele bigodinho raspando aqui no queixinho dele. E você viu, olha, uma coisa que você percebeu quando você falou da tatuagem? Ele não se assustou, porque ele já viu. Não, mas eu não vi, não. Uma gaguejada. Você viu aqui? Você viu a oscilação? Vi. Mentira ou verdade? Tá mentindo, ele viu. Ou sabia que tinha. Olha lá. Sei, cara. Me recuso a continuar respondendo. Então você reparou? Então, exatamente essa indagação que a gente fez agora, você viu? De repente, ele não viu, mas ele já sabia. Então, por isso que a máquina deu uma oscilação. Então, o que acontece? Muitas vezes eu posso perguntar, você matou fulano de tal? E de repente aqui vai falar que sim, ele matou. Ele tá mentindo. Ele falou que não, mas é mentira. Só que na verdade é o seguinte, a gente precisa ir dissecando, porque de repente ele não matou, mas ele sabe quem matou. Ele tava no dia. Ele tem uma tendência, ou ele fez algum outro crime em outro local. Então, essa bate pronto, por isso que a gente tem que ter um trabalho, é quase 1h30 de análise. Exato. Você tem que conversar antes, explicar todas as questões, o porquê você está fazendo. A função minha como poligrafista é pilhar ele. É mostrar para ele o quanto é importante esse trabalho e quanto é importante a resposta dele. Entendi. Porque isso pode complicar um monte de coisa. Aí, através disso, eu consigo. Porque aqui eu não tenho meia gravidez. Ou tá grávida ou não tá. Quando ele pergunta, você conhece a tatuagem? Você viu a tatuagem? Na cabeça dele deu o seguinte, eu não vi, mas já me falaram e aquilo deu um pane na cabeça dele. Então tem alguma mentira. Então aí depois ele explica, não, na verdade, já me contaram, eu já sabia. Aí você consegue. Então, uma das coisas que a gente tem que ver, principalmente que a gente percebe, principalmente hoje em dia na internet tudo, antes de julgar alguém, ver o outro lado da versão, né? E uma coisa que a gente aprendeu, eu aprendi pelo menos, que a verdade tem 3 lados. O seu, o meu e a verdade absoluta. Porque você puxa pro seu lado, eu puxo pro meu lado e tem a verdade absoluta. Cada um, você foi criado de um jeito, eu fui criado de outro jeito. Então, a versão, você tem uma religião, eu tenho outra. Então, eu tenho que abster de qualquer coisa e tentar analisar. Então, a função minha é a seguinte, qual que é o percentual da máquina? Eu acho que a máquina é 100%. Quem é falho sou eu. Entendi. Se eu não fizer uma boa pergunta e eu não tiver uma boa análise, vai sair algum resultado. Ou, de repente, ele tá sob efeito de droga, bebida, eu já não tô falando com ele, eu já não... Você bebeu? Bebi e usei droga.